A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. A primeira questão, ela trata especificamente da competência 1, habilidade 2, no que concerne, portanto, a construção e análise sobre a memória e, portanto, a sua fabricação. Quando eu resolver essa questão, a qual iremos dialogar, eu irei contextualizá-la e estabelecer esse universo da memória que se transporta da Idade Média para a Idade Moderna ao mundo contemporâneo. Portanto, vamos iniciar com o texto. O filme O Nome da Rosa retrata uma série de assassinatos em um mosteiro medieval. Todos que liam o segundo livro da Poética de Aristóteles morriam envenenados. O veneno era colocado nas páginas, assim, quando o leitor lambia o dedo e passava nelas, portanto nas páginas, consumia gradualmente o veneno. A ação apresentada no texto é explicada, pois a primeira análise que nós poderíamos fazer diz respeito à Idade Média. Interessante seríamos nós fazermos uma sucinta divisão. A Alta Idade Média, do século V ao século X, caracterizou-se por um processo de fundação e desenvolvimento do mundo feudal. Nós entendemos o feudalismo, e a partir do modelo clássico francês, como um conjunto de transformações ocorridas na Europa, e basicamente na Europa centro-ocidental. E quando se fala dessas transformações, nós aludimos ao seguinte universo: poder político descentralizado, economia rural amonetária, sociedade estamental e o domínio ideológico da igreja. É evidente, a igreja passou a ser o elo de unidade social, o cimento que organizaria, portanto, a sociedade medieval e, ao mesmo tempo, serviria de nacionalidade. Posso, então, afirmar que a igreja, ela transmitia e evocava a construção de uma nacionalidade na Europa, portanto, um ditame supranacional. Se a igreja ela detinha o controle sobre o conhecimento, sobre a informação, sobre a produção literária e sobre a organização desta, portanto, a organização da produção literária, e os mosteiros representavam esses centros avançados de cultura, evidentemente, tudo partiria da razão da igreja. Quando eu falo de tudo, eu estou a me referir no que concerne a pesquisa, leitura e reflexão. Muitos questionam se a Idade Média foi a Idade das Trevas. Seria interessante nós lembrarmos que essa expressão ela pode ser anacrônica, portanto oferecer distorções, já que a Idade Média teve uma produção cultural peculiar de sua época. E aí nós poderíamos falar da doutrina de Santo Agostinho, ou ainda da produção arquitetônica românica, ou ainda na Baixa Idade Média, a doutrina de São Tomás de Aquino e a produção arquitetônica gótica. Poderíamos também fazer menções aqui à produção do trovadorismo, a preservação do latim e a época de Carlos Magno, nesse período que envolveu o século VIII, o século IX, nós observaríamos a preservação da antiguidade clássica a partir dos mosteiros. Então, quando se analisa essa temática, com muita clareza nós percebemos que envolve o controle ideológico da igreja sobre a temporalidade medieval, sobre a construção dessa mentalidade medieval, onde a igreja se opõe às obras de Aristóteles pelo fato de Aristóteles se comunicar com padrões da antiguidade clássica, com padrões que poderiam envolver o culto ao corpo, à razão, perspectivas humanísticas, antropocêntricas. Na letra A nós observamos, o conhecimento era negado a quase toda a sociedade, permitindo somente aos altos cargos eclesiásticos. É enganoso, porque bem sabemos que os próprios monges tinham acesso ao conhecimento. Letra B,
A arte e a cultura foram proibidos. Não, existe expressão artística e cultural. Letra C. Os textos clássicos foram proibidos, pois valorizavam o homem, a razão e o prazer. Em outras palavras, poderia ser uma ameaça para a igreja. Portanto, nós concluímos a primeira questão, cujo gabarito seria a letra C. A evolução de frutos carnosos doces e frequentemente coloridos está claramente envolvida no processo de dispersão. A maioria dos frutos, em que a maior porção do pericarpo é carnosa, acaba sendo ingerida, favorecendo com que as sementes sejam germinadas a uma certa distância da planta-mãe. Este método de dispersão está associado a... Eu gostaria de lembrar que no decurso evolucionário, o filo Antófita, ou Embriófites, ou Magnoliófita, que compreende as angiospermas, apresenta uma novidade evolucionária interessante: a presença de flores verdadeiras e frutos verdadeiros. O fruto verdadeiro é aquele proveniente do desenvolvimento do ovário. A questão trata de frutos coloridos. Ora, eu lembro que na dupla fecundação das angiospermas, quando a ósfera é fecundada, ela origina um embrião diploide, porque vem o restabelecimento da diploidia, forma-se o zigoto e o embrião. O outro núcleo espermático fecunda os dois núcleos polares e temos o endosperma. Isto ocorre a nível de óvulo, que vai dar origem a uma semente. Ora, o ovário vai dar origem, portanto, a um fruto verdadeiro. No caso, dá para se perceber neste fruto carnoso denominado baga, um epicarpo, um mesocarpo e um endocarpo. Lembro que neste fruto a porção comestível é o endocarpo e é uma baga porque apresenta várias sementes livres. No caso da goiaba, temos também um fruto carnoso, também uma baga. No caso, um epicarpo, um mesocarpo e um endocarpo, também com várias sementes. Aqui se caracteriza também como um fruto verdadeiro e denominado baga. Neste outro caso, temos a presença agora de uma banana, e aqui é um fruto partenocárpico, uma vez que ela se origina do desenvolvimento do ovário sem que tenha havido fecundação. Lembro que esta porção mais externa é o epicarpo, depois vem o mesocarpo e o endocarpo, a ponto de eu indicar estes pontos escuros como sendo os óvulos não fecundados ou as sementes abortadas. Ora, um fruto que apresenta cor e um amadurecimento que o torna mole devido ao etileno, facilita muito a dispersão do grupo das angiospermas, uma vez que, de uma maneira geral, os animais como heterótrofos alimentam-se destes, utilizando-se dos recursos naturais do meio. E, de uma maneira geral, as aves, por exemplo, não apresentam sistema ou coleção de enzimas a ponto de degradar todas as sementes, liberando-as em lugares distantes, facilitando, portanto, a dispersão. Dispersão esta que nesse grupo ficou bem declarada a partir do Cretáceo, ou seja, o equivalente a uns 65 milhões de anos atrás. Então, pela característica de organografia, um fruto que é carnoso, doce e frequentemente colorido, ele é disperso principalmente através de animais, o que eu vou denominar de uma zoocoria. Então, o item correto para a questão 12 é, portanto, a letra E. Questão de número 14 tem uma propaganda, né, de uma espécie de aspirador, de um limpador, enfim, ele diz o seguinte: mãe é uma só, Vaporetto também. E aí ele diz: ao circularem na sociedade,
os textos tornam-se práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando um contexto em que circulam anúncios publicitários, seu objetivo básico é, vamos lembrar, propaganda dotada da função da linguagem conativa ou apelativa, ou seja, é o intuito de vender um produto, vender uma ideia, convencer o público receptor a alguma coisa, até porque a função apelativa está focada no receptor da mensagem. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui nos itens para ver qual é o objetivo básico dessa propaganda. Item A. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo. Calma, combate ao consumismo não, ele quer vender um produto, então ele quer que você consuma. B. Facilitar a aquisição e uso de equipamentos tecnológicos pelas classes de baixo poder aquisitivo. De maneira alguma, em momento algum, ele deixa específico que quer vender especificamente para uma classe social ou para outra. Não, ele quer atingir um público-alvo mais abrangente possível. C. Questionar o paradoxo social entre quem pode e quem não pode consumir aparelhos modernos. Também é um item totalmente absurdo, porque não é o objetivo dessa questão trabalhar em cima de contestações de cunho social. D. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Pronto, está aí a nossa resposta. Que levam o consumidor a consumir, que querem que o consumidor compre. Ele quer vender uma ideia, quer vender um produto. Item D é a nossa resposta, ok? Aquele abraço. Olá pessoal, tudo bem? Olhem só que questão interessante falando da relação de dependência entre grandezas, um assunto muito importante para todos os vestibulares atuais. Vamos a ela, ela diz assim, ó, considere as seguintes situações. Situação de número 1, 3 cadernos custam R$ 8,00, 15 cadernos custam R$ 40,00. Uma situação 2, para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Para percorrer 900 km, o mesmo carro gastou 90 litros de combustível. Situação 3. Viajando a uma velocidade de 60 km por hora, um carro percorre certa distância em 2 horas. Viajando a uma velocidade de 120 km por hora, o mesmo carro percorre a mesma distância em 1 hora. A relação de dependência entre as grandezas das situações 1, 2 e 3 são respectivamente. Antes de analisarmos cada situação, uma revisão básica. Queridos, existem grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, devemos lembrar que a sua razão é constante. Em grandezas inversamente proporcionais, o seu produto é constante. Mas, professor, o senhor pode simplificar mais um pouco? Claro. Grandezas diretamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então vamos analisar cada situação. Na situação 1, 3 cadernos custam R$ 8,00. Então vamos pensar, se eu comprar mais cadernos, eu vou gastar mais ou vou gastar menos? Lógico que eu vou gastar mais. Então, se mais cadernos me geram mais custo, essa relação ela é diretamente proporcional. Então anote, situação 1, diretamente proporcional. Na situação de número 2, para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Pense comigo, se eu percorrer mais quilômetros, eu vou gastar mais ou menos combustível? Lógico que você vai gastar mais combustível. Então, mais quilômetros, mais combustível. Também é uma relação de dependência onde as grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos recapitular? Situação 1, diretamente proporcional. Situação 2, diretamente proporcional. A situação de número 3, viajando a uma velocidade de 60 km por hora, um carro percorre certa distância em 2 horas. Então vamos pensar. Se aumentarmos a nossa velocidade, perceba que a distância é constante. Aumentando a velocidade, o que acontece com o nosso tempo de viagem? Ele diminui. Você chega mais rápido, você gasta menos tempo. Ou seja, mais velocidade, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, analisando as 3 situações, situação 1, diretamente proporcional. Situação 2, diretamente proporcional. Situação 3,
inversamente proporcional. E se você observar no seu material, direta, direta e inversa, você vai marcar aí no seu fascículo o item D de dado, ok? Um abraço e tudo de bom.